entretenimento aqui no YouTube. Bom, meu amigo André Carvalho, estamos na bancada, de novo uma bancada enxuta, né? Esse final de ano, estamos tendo baixas na bancada, mas como eu sempre digo aqui, a bancada é enxuta, mas é sempre bem animada. Tudo bom? Tudo certinho. A bancada não é enxuta, a bancada é na medida que tem de ser. E as nossas vamos considerar baixas, vamos considerar ausências momentâneas. A gente tem que agradecer a pandemia, que tem trazido outros resultados também um pouco desagradáveis, mas a gente está aqui para poder ocupar esse tempo da nossa audiência com conteúdo e muita informação na área de comunicação. Isso. E aí mesmo. O nosso convidado, você vai chamar o convidado, é o rei do varejo. Isso aqui, estamos com o sarrafo lá em cima novamente, para variar, né? Estamos com a ilustre presença aqui do André Sobral, diretor de mídia na Young Rubicon. Tudo bom, André? Tudo bem, tudo tranquilo, Sandro, André. Obrigado pelo convite, acho que é super pertinente. Eu acho que é exatamente um pouco do que o André falou, né? A pandemia, ela trouxe muita coisa negativa, mas a gente tem que vibrar pelas coisas positivas, pela proximidade, pelo compartilhamento que as pessoas estão tendo no meio da pandemia, compartilhando experiências, compartilhando boas práticas, ensinando um pouco as pessoas, mesmo que remotamente. Então, eu me sinto uma pessoa melhor no final da pandemia, independente de todo esse problema sanitário que a gente está passando. Verdade. Seja muito bem-vindo, André. Sinta-se em casa. E eu sou capaz de apostar aqui agora, já começando o programa, apostar que a gente vai estourar o tempo, que tem muito assunto para conversar. Eu tenho certeza que vai estourar, mas vamos lá, vamos que vamos. Nosso momento audiência com você, André Carvalho agora, né, da bancada. E depois você joga para mim aqui que a gente tem que fazer a apresentação formal do nosso convidado. Então, por favor, André. Pode me chamar de Sobral que fica mais fácil. Viu? Fica, Sobral, beleza, Sobral. Beleza, a gente rasga, vai no Carvalho, vai no Sobral. Carvalho, Sobral, André 1, André 2, André visita, André de casa, não tem problema. André é sempre bem-vindo. E falando nisso, para quem chegou agora, viu que a gente já fez uma pequena abertura falando da relevância e da importância. Então, temos conteúdo sempre. Então, não perca a oportunidade. Então, assine, faça a assinatura do canal, acione o sino das notificações, que você vai estar sempre em dia, sabendo quando vai entrar a próxima programação, já que, como o Sandro sempre diz, a gente entra em horários irregulares, mas tem uma regularidade diária. Regularidade diária de presença. Então, assine o canal, que para você não vai perder nunca. Até porque deixa o joinha, deixa seu like aí. Deixa o joinha, curta, compartilha, comente. Isso, por aí vai. Muito bem. Bom, e o nosso sarrafo está muito legal. O André Sobral é formado em Publicidade e Propaganda com MBA em Marketing Digital, mais de 20 anos dedicado ao mercado publicitário, especialista em varejo, já atendeu contas de varejo alimentício, franquias, e nos últimos 10 anos, ou 11 anos mais ou menos, atende o maior varejista do Brasil, a Via Varejo, né, que, dentre muitas marcas, está Casas Bahia, Ponto Frio, Extra e por aí vai. Ou seja, assunto, como eu disse, né, no início, não vai nos faltar. E sendo diretor de mídia de uma das maiores agências, né, do país, a pergunta que não quer calar, né, de cara, com relação a essa pancada toda, como é que vocês lá na Young Rubicon fizeram para mitigar o Sobral, né? Para mitigar essa pancada toda, né, que a gente vem passando aí praticamente desde o início do ano, mais precisamente desde março, né? Como é que vocês conseguiram ou estão se virando, né? Porque a gente sabe que não foi fácil e não está sendo fácil. Mas também, né, tem gente que gosta de chorar e tem outros que preferem vender lenço. Exatamente isso, né? Acho que a gente, como varejo, a gente adora vender o lenço. Não é? A gente passou por um momento extremamente difícil, acho que o mercado todo passou, especialmente as agências de propaganda. A Young é uma das maiores agências, se não a maior agência de investimento de mídia do Brasil. E aí, quando você passa por uma pandemia onde todos os clientes precisam revisitar a estratégia de mídia deles nos meios de comunicação como um todo,
televisão, internet, rádio, qualquer meio que seja, porque você precisa dar 2 passos para trás, entender onde está o problema, para aí sim você dar 2 passos para frente. E esses 2 passos para trás foi um belo de um soco no estômago do mercado como um todo. Não é só para as agências, mas o mercado como um todo, porque eu atendo Casas Bahia, né? Especialmente, que é o maior cliente, assim. Tem Ponto Frio, tem Extra.com, tem a carteira digital que é Bank, mas falando de Casas Bahia, que é uma marca reconhecidamente amada no Brasil inteiro, você imagina que o cliente tem que tomar uma decisão de fechar 100% das 1.000 lojas que ele tem. E você precisa continuar com a sua operação, as pessoas precisam continuar comprando, as pessoas precisam se preparar para ficar dentro de casa. Você tem quase que um lockdown mesmo, né? Foi um lockdown, mas meio mais ou menos, né? Assim, ele não aconteceu de forma integral. Então, tivemos que tirar tudo do ar. A gente tem um patrocinador, a gente patrocina o maior evento esportivo, que é o futebol da Globo. Os jogos pararam de ser transmitidos. Então, assim, foi realmente uma pandemia de verdade em todos os sentidos. Então, você vê a agência ficar 2, 3 meses com um faturamento infinitamente inferior do que estava acontecendo, você precisa rever todo o seu negócio, você precisa se preparar, você precisa preparar as pessoas, porque tem problemas sanitários, problemas mentais, problemas de quantidade de pessoas, sabe? Assim, então, cara, você tem que rever tudo. Assim. Então, foi um processo de muito aprendizado. Eu acho que, acredito que não acho, eu tenho certeza que todas as agências aprenderam muito com essa pandemia, porque você teve que viver 2, 3 meses com um investimento muito pequeno e manter o time, manter as pessoas engajadas, que daqui a pouco tudo volta ao normal. E assim, como bom varejista, a gente esperava um último Q4, que a gente chama, que é o quarto trimestre do ano, onde a gente tem datas muito importantes, como Black Friday, como Natal, outubro também é uma data muito forte, e realmente está sendo um trimestre de retomada para o mercado como um todo. Então, acho que esse é um pouco do panorama geral de como a gente passou esses últimos 12 meses aí. André, você falou que um dos seus clientes, Casas Bahia, patrocina o futebol, você relatou até um episódio em off do ano passado, da final da Libertadores. Aí eu te pergunto, futebol brasileiro, tendo perdido Copas do Mundo sequencialmente, tendo sido envolvido muitas das vezes em escândalos, ainda é um bom investimento para anunciar? Com certeza. Na verdade, hoje, se você for pegar em números, né? Porque assim, eu sou mídia e eu trabalho em cima de números, em cima de prática e de resultado, né? Então, ainda hoje, os jogos da seleção brasileira, da seleção brasileira exibido pela Globo, ainda tem, em média, maiores audiências do que os campeonatos nacionais, campeonatos regionais e até Copa Libertadores, por exemplo. Então, o número mostra por si só. Então, as pessoas gostam e engajam com a seleção brasileira, independente de todos os problemas extra-campo que eles acabam tendo. Então, sobre números, sobre resultado de audiência, que é o que a gente compra na prática, eu vou pagar um preço por aquele resultado de impacto de pessoas que ele vai dar. Então, assim, sobre essa análise, é um produto super relevante para as pessoas continuarem investindo, porque as pessoas têm interesse na seleção. Sobre outros pontos polêmicos, aí é uma questão de compliance das companhias, entender se faz sentido entrar numa questão de algum rombo financeiro, de alguma especulação, de algum outro tipo de problema. Aí é uma questão muito mais de compliance. Mas sobre números, a seleção ainda performa muito bem. Eu até te para complementar a pergunta, o excesso de jogos. Porque assim, eu ouço, aí eu não sei até que ponto é da minha bolha, né? Porque a gente tem que fazer também análise da nossa formação de opinião baseada na bolha do que nos cerca. São pessoas que reclamam muitas das vezes que há um excessivo número de jogos. E na medida que tem esse excessivo número de jogos, começa a cair interesse. Mas aí, como você apresentou, são números contra fatos, não há... E no final das contas, não existe um excesso de jogos, né? A seleção tem um tipo de problema. A CBF, ela abre janelas.
E nessas janelas, você é obrigado a cumprir os amistosos que você ia fazer. Então, você tem a sensação que tem vários jogos da seleção. Só que quando vai ver, numa janela de um mês e meio, eles fazem os 3 jogos que eles deveriam fazer em 3 meses, mas eles precisam fazer numa janela talvez de 15 dias, um mês. Então, parece que tem jogo da seleção toda semana. Só que aí depois você vai ver o jogo da seleção daqui 2, 3 meses. Mas eu falei, não é nem da seleção, é O o brasileiro? futebol de forma geral. O futebol de forma geral. O do brasileiro, eu não acredito nisso, porque o Campeonato Brasileiro ele é feito em cima de jogos de clubes. Vocês do Rio de Janeiro, com jogos dos times cariocas, vocês acabam assistindo, obviamente, uma frequência maior o jogo do Flamengo, dado a torcida e dado os números que essa audiência traz para a Globo, assim como o São Paulo tem os jogos do Corinthians que performam muito melhor por uma questão óbvia de população e de números. Você acaba vendo mais jogos do Corinthians e mais jogos do Flamengo, mas isso não quer dizer que toda quarta-feira vai ter jogo do Flamengo, todo domingo vai ter jogo do Flamengo. Então você faz o calendário, ele acontece de acordo com o interesse das pessoas. Então assim, no final de semana é jogo do Flamengo, no outro vai ser Vasco, Botafogo, Fluminense, e o público ele tem uma variação, né? Tem os torcedores do Fluminense e tem os torcedores do futebol, né? Então, você tem esses 2 tipos de público. Então, eu não vejo um estresse nesse calendário, não. Ô, Sobral, deixa eu tirar o assunto do esporte, porque o Carvalho adora, né? O teu xará adora, senão a gente vai ficar falando de futebol aqui o programa inteiro e a pegada é mais mídia. Mas, assim, o futebol não deixa de ser uma das boas opções de mídia, né? Eu achei... ainda é a maior propriedade de mídia do Brasil. Por isso que eu achei bem pertinente a pergunta, bem legal. Mas, assim, eu não queria ficar muito preso no futebol, porque eu como professor universitário, uma das disciplinas, além de CEO de uma agência, uma das disciplinas que me era dada e que eu gostava muito de lecionar era planejamento de mídia. E eu falo isso muito aqui, planejamento de mídia. Na época que eu estava na graduação, dando aula na graduação, 2013 até 2016, 2017, essa época, cara, impressionante. Se você pega as minhas aulas, né, as aulas que, no caso, o MEC, né, pedia para o formato da aula, né, e tudo mais, as referências e tudo, você pegar hoje, cara, rasga, joga no lixo. É impressionante como é que mudou. Os skills de um profissional de mídia hoje, é assim... Completamente diferente. Eu convivo no mercado, apesar dessa cara de novo, eu convivo no mercado há mais de 20 anos, né? Então, eu entrei no maior varejo alimentício, um dos maiores varejos alimentícios do Brasil, que é o Grupo Pão de Açúcar, com marcas como Pão de Açúcar, Extra, na época Compre Bem, Sendas aí do Rio de Janeiro. Então, assim, eu faço parte dessa geração lá atrás. E eu tinha outros skills lá atrás, e o profissional acima de mim, na época, tinha outros skills. Era um momento importante, tinha os seus desafios, mas nada se compara ao que a gente vive hoje. Eu vou dizer que na época, eu vou falar qualquer número aqui, para não pecar no excesso nem na falta, mas lá atrás o profissional de mídia deveria ter 30 skills diferentes, e hoje o profissional ele tem na casa dos 200, 300 skills, só para vocês entenderem a diferença. Então, você não pode mais só reconhecer os veículos, você não pode mais só sugerir veículos, você precisa entender a cadeia, a importância do veículo em cada momento que você vai apresentar sua comunicação, o que de valor cada veículo vai trazer para você, qual que é a melhor performance de cada um, entender que hoje existe veículos de comunicação, seja digital, seja offline, que eles podem performar melhor, e você tem que entender isso e aceitar. Ô, Sobral, eu não sei se você vai corroborar comigo, mas, enfim, pode ficar à vontade de discordar também, porque aqui a gente não combina nada. Mas eu falo até que a valorização do mídia, né, do profissional de mídia hoje, ele ficou muito mais do que era antes, né? Porque antes, por exemplo, o profissional de mídia já pegava o briefing do atendimento. E dificilmente o profissional de mídia, e aí eu vou falar também, o profissional de criação, dificilmente participava de reunião direto com o cliente. Era uma coisa muito rara, era mais atendimento, às vezes, um diretor aqui, um diretor ali e tal, mas o cara lá que vai fazer, né, da relação, ele dificilmente tinha um contato direto com o cliente.
né? E hoje eu vejo o contrário. Eu acho que hoje valorizou-se bastante, inclusive até não só por todos esses skills que você falou, que aumentou bastante, mas pela importância dele agora, porque o briefing hoje ele não dá para vir naquele modelinho que vinha antigamente, né? Não tem como. E a sacação, né, que tem o mídia hoje, ele é muito mais sagaz do que ele era antes. A maioria das agências considera a mídia como o grande coração, né? No passado, a criação era o grande coração. Era a criação, exatamente. A criação era o grande coração da agência, não tirando a importância da criação. Sim. Muitos dos trabalhos eles são sucesso por causa da criação, mas a mídia ela conseguiu um upgrade que, inclusive, consegue ajudar a criação na melhor performance das coisas. O que eu quero dizer? Hoje a gente trabalha com dados, né? Então, assim, hoje antigamente a mídia trabalhava com um pouco de dado e muitas certezas, vamos dizer assim, né? Então, a Globo, você colocava um anúncio na Globo, a Globo trazia um resultado e você não tinha nenhuma comprovação clara que foi aquilo que aconteceu, mas beleza, aconteceu, seguimos o jogo. Hoje a gente trabalha muito em cima de dados, então esses dados ajudam tanto a criação a produzir um material melhor, quanto a eu produzir um plano de mídia melhor em cima dos resultados que cada plataforma me trouxe. Seja resultados simples como aumento de apps baixados, aumento de visitas no site, aumento de visita na loja, aumento de conversão de um produto X ou Y. Então, isso é muito relevante, os dados hoje, porque a criação ela pode fazer uma peça diferente. Eu posso dar um exemplo de... Tem exemplos dos Estados Unidos, por exemplo, que eles queriam vender carro e o carro ele tinha total sinergia com pessoas que tinham gatos em casa. Qual que é a relação que isso tem a ver? Nenhuma. Ninguém vai conseguir explicar o porquê disso. Mas toda peça que tinha um gato, ela performava melhor do que as outras que não tinham um gato. E aí, isso é ferramental. A ferramenta estava dizendo aquilo. E você colocou, performou, inclusive vendia carro. Então, assim, esses dados ajudam coisas meio malucas, como esse exemplo que eu dei, que não faz o menor sentido, entendeu? Mas para a criação, fala assim, cara, coloca um gato e vamos testar. Eles colocaram um gato, começou a performar melhor. Então, esse é exemplo do perfil de pessoas que talvez naquele momento estavam buscando e a tal da nuvem, a tal das informações na rede conseguiram chegar nesse... E tinha uma discussão muito com relação a cross-mídia, transmídia, multimídia, E aí hoje, você fala em omnichannel, quer dizer, isso é uma expressão que na época nem existia esse termo, estava se entendendo a transmídia, né? Porque o cross-mídia é muito utilizado no jornalismo e para você colocar isso na publicidade foi fácil até, de uma certa forma. O transmídia é que veio na sequência, principalmente com os filmes, né, de Hollywood. Né? Aí, um dos primeiros foi Lost. Eu vou dar exemplo do próprio varejo. O varejo hoje está sendo considerado como FII digital. Que antigamente era um varejo que ele era offline, era loja física em sua grande maioria. O online chegou, começou a morder a sua fatia, e aí daqui a pouco começou um discurso que o online vai substituir a loja física. E isso não existe. Precisou de alguns anos para provar. Isso já é real, já existe estudo que hoje o discurso são as companhias FII digital, que são as companhias físicas com interação digital ou digital com interação física, porque o que vale no final do dia é a experiência com o consumidor final, independente de como ele quer entrar ou de como ele quer comprar aquela coisa. Então, hoje nós estamos falando de varejo FII digital, que ele não é mais nem offline e nem online. Ele é um varejo que a pessoa... o André pode, por exemplo, começar a jornada dele pelo site da Casa Bahia, mas depois ele quer talvez ver o produto na loja, aí ele viu na loja, mas ele quer comprar na loja e entregar na casa dele, ou ele quer levar na hora. Pouco importa qual que é o interesse do Carvalho nesse sentido. O importante é ele ter uma boa experiência e levar o produto para casa. Verdade. Retenção lá na empresa, ficar retido lá, não importa onde. Olha, você falou que importa são os números, né? Os números têm dito muito, o Big Data tem dito muito. Até que ponto o pessoal da criação, que você até falou, vai ficar refém dessa questão? Vai ser algo infinito e a criação vai perdendo a função? Você só vai estar respondendo à demanda? Ou você acha que um fenômeno pode ter esse crescimento da criação e não ficar tão preso a isso? Porque senão você vai responder só os números. O número está dizendo que é o gato. É o gato, aí começa a vir
a mídia do absurdo. Então, mas o problema é que a criação, os dados, eles não conseguem me dar aquela criação, aquela coisa autoral que a criação consegue fazer. Os dados, eles não conseguem fazer isso, que são as campanhas maravilhosas que a gente tem de grandes profissionais até hoje. Temos campanhas Ele te aponta um caminho, né? Só que como fazer o caminho é a criação, né? Ele te dá dicas. Então, assim, a dica. O que está acontecendo cada vez mais é a criação, ela ganha cada vez mais predominância porque ela cria uma grande história. Sim. E em cima dessa grande história, os dados te ajudam a direcionar para lados que talvez você não estava vendo ou que talvez o resultado não estava sendo tão atrativo. Então, eu não vejo um descolamento da criação, muito menos da mídia. Eu vejo uma evolução. Estamos passando por um momento de evolução do... Com a maior assertividade, não é não? Com maior assertividade. É o que a gente não tinha no passado, porque antigamente, no passado, era aquela coisa do achismo, né? Puta, o Sandro achava que se colocar um comercial no futebol, dava resultado. Aí ele convencia o cliente dele colocava um comercial no futebol, sim, e aí dava resultado. E aí aquilo virou uma regra. Aí a regra era, toda vez que você colocar um comercial no futebol, você vai ter X de resultado. E não era. Aquilo era uma coisa que, puta, por sorte e pela representatividade que a televisão tinha naquele momento, dava certo. Agora, a gente não pode mais garantir isso. E hoje a gente consegue medir tudo, né? Então você consegue medir se aumentou o fluxo de visitas no site, se aumentou o fluxo de visitas na loja. Mas esse empirismo que você citou, aí o Sandro vai ficar invocado que eu vou parar no futebol. Ai, meu Deus, lá vai ele pro futebol de novo. Vambora. Vai. Mas esse empirismo de que você fala, chegar no cliente, falar, anuncia aqui no futebol. Mas esse empirismo te gera esse número de hoje. Então, mas aí o futebol... tudo mal. Você fala assim, vou chegar no meu cliente, anuncia aqui no futebol, vamos lá. Anuncia aqui nesse evento X, porque eu acho que vai dar certo. E aí começou a dar certo e aí te gerou os números. Então, até que ponto esse insight não é tão descartável assim. Não, ele não é descartável. Não, ele não é descartável. Mas eu cheguei nele através dos números. Você entende? Porque, assim, o Flamengo é a maior audiência do Rio de Janeiro. Faz sentido eu ter uma ação dentro do meu pacote que eu fechei de uma ação com o jogo do Flamengo? Faz total sentido. Ela vai dar resultado? Eu não sei. Eu vou medir depois. Eu vou ver se aquilo que eu pedi para as pessoas fazerem, seja baixar um app, seja comprar um celular, seja fazer qualquer outro tipo de coisa, se realmente aconteceu. Em algumas vezes acontece, outras não. A gente fez um projeto recente, em parceria com a TV Globo, que foi, precisávamos criar uma nova experiência de compra para os consumidores. Hoje as pessoas compram por 3 ou 4 lugares. Elas compram pela loja física, elas compram pelo site, elas compram pelo app e elas compram pelo WhatsApp. Na sua grande maioria são essas 4 opções que a gente tem e a gente criou pela primeira vez, Globo e Casas Bahia em parceria com a Yang, um projeto chamado T-Commerce, que é a compra através da televisão. Então, a pessoa está assistindo o jogo, aparece um call to action na tela, ele clica e compra. Então, assim, são esses tipos de coisas que vai gerando interação e a gente vai medindo as coisas, inclusive entendendo a quantidade de pessoas que estão assistindo o jogo naquele momento, interagiram com a minha peça, aí você soma aquele KPI com uma outra coisa e você começa a criar várias estruturas em cima disso. E como é que você vê esse confronto de gerações, Sobral, com relação a, por exemplo, você tem hoje em dia, né, uma galera da geração Z que tem uma tendência, inclusive, muito mais na plataforma que o programa passa, que é o YouTube, e aí continuando na linha do esporte, há pouco tempo, por exemplo, o Flamengo, ano passado, e esse ano eu acho que também, esse ano rolou... Esse ano também. Rolou muito transmissão pelo próprio YouTube, pela Flá TV, e vários times fizeram isso. Né? Isso foi uma coisa... Até teve problema com a Globo, alguma coisa assim, uma briga lá entre eles e tal, que aqui não é o caso de verticalizar esse assunto, mas você vê que tem uma tendência, principalmente da galera mais nova, a ver ou pelo streaming ou na plataforma, né? Que o YouTube hoje tem dado audiência muito maior, em alguns casos, do que até programas de TV aberta. Né? Isso em vários segmentos, esporte, entretenimento, enfim, programas assim, como esse. Eu não estou dizendo que a gente dá mais audiência, não, a gente até gostaria, mas no sentido assim, a nossa é mais qualificada, mas em termos de né, de quantidade, de você apresentar números, você tem as lives, né, sertanejas, as lives aí que estavam
que, aliás, foram até demais, diga-se de passagem. O pessoal está até botando meme aqui na internet, perguntando se com essa segunda onda vai vir uma segunda onda de lives e tal. Enfim, você tem novas opções, né, que até então a gente não tinha, e com a pandemia também aumentou bastante, né, porque a audiência desses outros canais, dessas outras plataformas foi lá em cima. Assim, eu volto no ponto da experiência, né? Então, assim, o que vale é a experiência com o telespectador. Os jogadores, os torcedores do Flamengo, se eles se adaptarem a assistir o YouTube, o YouTube vai performar melhor quando o assunto for futebol e eu precisar fazer uma comunicação. Verdade. Eu teria que comprar um comercial na Globo? Talvez não, eu compro no YouTube. Então, verdade. Assim, por isso que eu falo que é uma questão de análise da experiência do consumidor. O Flamengo, como é uma torcida de massa, dificilmente ele vai ter números maiores no digital do que na TV aberta quando eu comparo com uma Globo. Quando você compara com outras emissoras, e o que está acontecendo agora com o SBT, por exemplo, você tinha altos índices de audiência na Globo, por causa da a cobertura que a Globo tem versus a experiência de 20, 30 anos que eles transmitem o futebol, e o cara vai lá para assistir o jogo de quarta-feira, às vezes ele nem sabe que o time dele tá jogando lá no SBT. E aí ele assiste o jogo do outro time na Globo, entendeu? Então, assim, isso é uma coisa cultural do Brasil. Para isso ser quebrado, vai precisar de alguns anos. Nesse momento, a gente está passando pela primeira quebra, que é romper. A Globo realmente rompeu muitas coisas. Então, por exemplo, o Campeonato Carioca é um campeonato que não vai ser mais transmitido pela Globo. Ela fechou somente com os outros estados, São Paulo, Minas, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, então eles vão passar os campeonatos, mas o Carioca não vai, então o Carioca vai passar provavelmente pelo Flá TV, entre outras parcerias. Eu tendo a dizer que o Flá TV para 2022 vai explodir, vai ter números melhores e maiores, porque ele gerou uma demanda, gerou uma rotina e as pessoas vão cada vez mais assistir. Então, se você pegar um jogo do brasileiro e jogar lá, pode ser que seja melhor. Então, aquela relevância que a Globo tinha às quartas e domingos, pode ser que isso se perda com o tempo, e eu acredito que vai perder, porque você tem outros jeitos e outras plataformas para o cara assistir o jogo dele e tá tudo bem. O importante é, de novo, a experiência onde ele quer assistir o jogo. Criar o hábito é uma coisa que a Globo fez durante muitos anos, décadas e tudo, muitos anos. Até na época que eu estava trabalhando no SBT, estava lá no Paraná, aconteceu uma coisa muito engraçada naquela época. Teve por alguns momentos, tipo assim, coisa de 10, 15 minutos, que isso em televisão é enorme o tempo, caiu o sinal da Globo. Coisa rara de acontecer, tá? Isso, inclusive, é case aí, estudado a beça. E durante esse tempo que a Globo ficou fora do ar, as outras emissoras todas estavam no ar normal. É porque a Globo tem satélite próprio, né? A Globosat e tal, não sei o quê. E o tempo que eles ficaram fora do ar, eles davam mais audiência ainda do que as outras que estavam passando. Cara, é uma loucura. É melhor você esperar o sinal. Esperando voltar. É isso. É melhor você esperar. É isso que eu falo, que é cultural. É melhor você esperar o sinal voltar da Globo do que você curtir um outro conteúdo em outra emissora. Então, assim, a Globo, o grande case da Globo é a questão exatamente dessa rotina que eles criaram. Então, assim, eles não mudaram as 3 novelas que eles têm, o Jornal Nacional no horário, o esportivo na hora do almoço. As outras emissoras, hoje tem algumas muito fortes em programas específicos, a Band, por exemplo, na hora do almoço com esportes, jornalismo à noite em algumas outras. Então, assim, mas a Globo, ela cadenciou e manteve isso o tempo todo. Então, a pessoa sabe que se ela ligar a televisão às 7 horas, ela vai estar vendo uma novela. Se ela ligar às 8, vai ver o Jornal Nacional. Se ligar às 9, já vai estar começando a novela. Se for de quarta e domingo, tem futebol. Então, assim, tá na cabeça das pessoas isso. Verdade, verdade. Isso é uma coisa muito louca, porque, de fato, esse exemplo foi no início dos anos 2000, tá? Foi final dos anos 90, início do 2000. Eu não sei exatamente o ano, mas eu sei que a gente ficou louco, porque eu estava na emissora na época, e eu estava, por grande coincidência, eu estava lá na parte de operações, né, onde tem lá o cara que fazia mensuração, fazia tudo. Cara, os caras ficavam revoltados, porque estava fora do ar e a gente estava perdendo para uma emissora que estava fora do ar. E todo mundo perdia, não era só o SBT, não, todo mundo perdendo. Isso virou uma coisa assim, surreal, mas eu vi. Isso que a Rede Massa é forte lá, né? Mas isso foi antes da Rede Massa, inclusive. Antes ainda? Grupo Paulo Pimentel, o GPP. Eu lembro dele. Então, era uma coisa assim,
absurda. E depois, quando eu fui para São Paulo, isso foi muito comentado também aí em São Paulo, a força, né, do hábito, porque muitas pessoas ligam na Globo para ambientar também. Às vezes não está nem vendo, mas está escutando, está fazendo um barulhinho, enfim. Por muito fazendo tempo, chiado. Por muito tempo a Globo foi considerada um canal safe, né? Um canal totalmente. Principalmente no horário normal, né? Então você vai num laboratório, por exemplo, qualquer um desses laboratórios, você vai fazer um exame, você tem que ficar na sala de aguardo. Você vai lá, e em cada 10 laboratórios que você vai, 9 está com a Globo ligada, passando a Ana Maria, a Fátima Bernardes, etc. Verdade. E eles não recebem nada, a Globo não tem nenhum tipo de acordo com esses caras. Não, isso é muito louco. Agora, mudando um pouco de novo, cruzando a bola, já que a gente fala de futebol bastante e tal, cruzando a bola para o outro lado. Diz aí para a gente está no mês de dezembro, e você atravessou agora a Black Friday, né? E a Black Friday aqui no Rio, por exemplo, na cidade do Rio, a gente tem uma brincadeira que a gente fala muito, que é Black Fraud, né? Porque, eu vou te falar, eu não sei se isso não é uma coisa específica nossa, não, mas o norte-americano, eles levam muito a sério a Black Friday. Em alguns lugares da Europa também é levado muito a sério. Por que a gente aqui, cara, esculhamba a porra toda? Entendeu? Porque é impressionante. É sério, porque é impressionante. Porra, como é que os caras... É porque é diferente, Sandra, é diferente. As pessoas... É que eu trabalho com isso, eu vou defender do meu ponto de vista, mas assim, é diferente, né? O Dia de Ação de Graças lá fora, que é a Black Friday, e os americanos, em sua grande maioria, eles têm o costume de trocar os aparelhos eletrônicos. Verdade. Vou dar um exemplo de uma TV qualquer, uma TV Samsung. Ela é igual carro, ela troca todo ano. E lá nos Estados Unidos, o produto de 2019, de 2020, ele não vai ser produzido em 2021. Só fica o que estava em estoque. De 2020 para frente, eles só produzem o produto 2021. Então, eles entram num grande saldão, e esse saldão são os produtos que estão em estoque, que às vezes até sobram para o outro ano, mas é um grande saldão daquele dia. E aí, como aquele produto não vai mais ser vendido, eles baixam de $1.000 para $100, e realmente um grande saldão. No Brasil, a gente não tem essa cultura. No Brasil, a gente sempre usou o produto de 2017. A gente está em 2020. Talvez na sua casa, você está usando uma TV de 2015, 2014. Sim. E você, na época, mesmo que você comprou há 2, 3 anos atrás, você comprou ela como a TV do momento. Verdade. Só que é um produto de 2, 3 anos atrás. Então, não tem como você fazer mágica de preço, um grande saldão, de um produto que ele já não é tão valorizado lá fora. Então, você comprou ele num preço bom, você faz um saldão e você vende. E aqui no Brasil, ficou uma data que, assim, realmente no começo, ele foi considerado uma Black Fraud, isso há alguns anos atrás, quando ela foi lançada. A gente está, acho que, se não me engano, eu já perdi as contas das Black Fridays que eu já fiz, mas eu participo desde a primeira. Não sei se foi 2012, 2010. Foi agora. Por aí, foi pós-2010, foi por aí. A gente vai fazer daqui a pouco. Eu acho que foi 2012 ou 2013, não me lembro agora. E lá atrás, o que eles fizeram? Como era a primeira data, e eles tinham que dar uma sensação de bons preços, eles aumentaram os preços uma semana antes, e depois baixaram, e depois eles... metade do dobro, né? A famosa metade do dobro. Na verdade, é quase isso. Eles dobraram o preço, então se uma televisão custava 2.000, eles anunciaram uma semana antes a 4, e na semana seguinte eles anunciaram a 2 e disseram que eles baixaram de 4 para as 2. E aí a metade do dobro. Então, por isso que virou a Black Fraud. A partir de 2 anos depois, foi criado um órgão regulamentador, que o PROCON é muito em cima. Acho que isso tem que ficar claro para todo mundo, que assim, o PROCON fica em cima e ninguém, quando tem um selo da Black Friday, esse produto é Black Friday, o cara ele tem que mostrar que aquele produto é o valor mais barato que ele anunciou no ano. Então ele tem que comprovar. Então tem um órgão que regulamenta esse custo. Então quando a Casas Bahia foi lá na Black Friday e falou, essa TV vai sair por 2.105, ele pode ter anunciado por 2.106, mas durante o ano inteiro ele não anunciou menor do que aquele valor. Ele tem que garantir que tem uma janela, acho que é de 6 meses, alguma coisa assim, mas ele não pode anunciar menor do que aquilo. E se ele anunciou como selo de Black Friday, ele não pode no dia seguinte anunciar aquele mesmo produto mais barato. Bateu, falou aquele preço e aquele preço continua. Então hoje a Black Friday ela é muito mais regulamentada, é uma data melhor. Mas se a gente tirar da nossa cabeça que não é ação de graças, que é um grande saldão, e sim um grande desconto, existem sim produtos com grandes descontos. Sim. Eu dou exemplo de, quando eu comprei minha máquina de lavar, por exemplo, uma lave seca, eu tive um desconto de quase R$1.000. Eu acompanhei o custo e o desconto foi um desconto de quase R$1.000. A máquina era um pouco mais cara,
quando você olha o preço bruto, você fala, puta, não tem desconto aqui, mas para quem acompanhou, viu. Então, o celular com desconto, com uma diferença de 300, 400 reais, é um bom desconto. O problema é que a gente fica querendo comparar com outras datas. Mas a Black Friday, aí falando da Black Friday em si, depois desse parêntese sobre a Black Friday, para a Casas Bahia foi um sucesso, eles anunciaram os números aí. O ano passado, a gente vendeu em um único dia 1,1 bilhão. A sexta-feira da Black Friday, a Casas Bahia vendeu a maior venda do varejo do Brasil. Ele vendeu em um único dia, que foi na sexta-feira da Black Friday, 1,1 bilhão. Acho que é importante falar do ponto 1, porque esse ponto 1 é 100 milhões de reais. Tá? Porra, dinheiro pra cacete. Eu sempre acho importante falar do ponto 1. E esse ano a gente ultrapassou esse número, mas eles, como eles anteciparam a Black Friday, eles começaram a falar antes, até por problema sanitário. Sim. Começou 40 dias antes, já toda semana dando uma oferta boa, e depois concentrou naquela semana. E aí, acumulando a semana toda, esse ano eles venderam, na semana, mais de 3 bilhões de reais na semana da Black Friday. Então, foi recorde histórico, o site cresceu, acho que cresceu 99%, a loja física também cresceu. Então, assim, os números foram números grandiosos de novo, cresceu muito a venda de um ano para o outro, e a gente teve a grata surpresa da Casas Bahia está passando por uma revolução digital, uma transformação digital, e o site ganhou uma aceleração absurda, e os números que eles apresentam em todos os calls de resultados com os acionistas são números muito, muito expressivos. Ô, Sobral, é só para deixar claro o seguinte, eu sei que existem empresas que, de fato, levam a sério a data. Quando eu falei aqui da fraude, Black Fraud, é porque, de fato, são poucas... Vocês estão acostumados com a liquidação do Guanabara lá, que vai ter... Guanabara, Não, e sabe, agora a coisa que o André vai gostar, o André aqui da bancada do Carvalho, aqui do M. Tem alguns produtos que eu uso como referência para você poder ver, né, se a coisa está sendo respeitada a Black Friday ou não. E um dos produtos que eu uso, além de smartphone, que, aliás, até eu consegui um excelente negócio também, né, agora, nessa Black Friday, para trocar mudar o smartphone. Mas, assim, um dos produtos é a camisa do Flamengo. Tá? Se você pegar a camisa do Flamengo no final do ano passado e acompanhar, a camisa do Flamengo era R$ 249,99. Se você pegar a camisa do Flamengo, aí eu vou ter que citar... Enfim, vou ter que citar nome aqui, porque eu acompanho alguns sites, e um deles é o Netshoes, por exemplo. E é grande, não é um... Da Magazine Luiza. Pois é grande. Então, o que acontece? Chega lá, eles botam 70% off. Cara, o preço é R$ 249,99. Entendeu? Então, é uma coisa desagradável. Eu estou falando isso como consumidor, tá? Não estou falando isso como de agência, né? Mas é desagradável. Qual que é o gatilho que eles fazem? Né? É isso que eu falo, ainda continua, né? Por exemplo, em média, a camisa custa 249, só que teve algum momento do ano que, talvez quando o Flamengo ganhou, tudo mais, que ela estava na casa dos 350, né? Provavelmente. O Flamengo ganhou Libertadores, Brasileiro, tudo mais, então ela custou 350. E aí, quando foi na segunda metade do ano, de julho para frente, a camisa já baixou para casa dos 250. Só que ele vai resgatar aquele preço que, às vezes, o flamenguista, ele quis procurar a camisa na época que o time ganhou. Sim, ele tem na cabeça que a camisa custa 350. E aí é tática de varejo, né? Então, o cara tem na cabeça que o produto custava 350, ele fala 249, porra, vou comprar. Não, eu estou acompanhando, um dos produtos, eu acompanho a camisa do Flamengo. Então, por isso que eu fico... E não é só no caso da Netshoes, não. Eu vi em várias outras e tal, mas aqui a Netshoes me chamou mais atenção, porque quanto mais você bota aquele 70, 80 off, mais me desperta atenção, não só como consumidor, mas também como profissional da área. E como professor, porque a gente também vai colhendo cases para poder depois, em sala de aula, você poder mostrar o que você viu, o que não viu. Inclusive, na internet está cheio de cases aí. Se o nosso editor quiser botar alguns aí, coloca à vontade, só para ilustrar. Se também não quiser, tudo bem. Gente, chegamos naquele momento que é o momento da audiência, o momento em que você, do outro lado da telinha, participa aqui do M, mandando para a gente, né, recado, mandando post, mandando sugestão, criticando, fazendo o que vocês quiserem. Porém,
André Carvalho, você sabe que tem que estar inscrito no programa, né? Obviamente, isso é um privilégio, né? Não é para todo mundo, não. É para poucos, é para os seletos, para os escolhidos, ou aqueles que escolhem. Escolhe, gente. Se não for, no way, nada feito. No way, não rola mesmo. E aqui o pessoal, o hype da semana que está rolando aqui, nessa semana da gravação, né? Estão se falando muito, está falando muito ainda, muito fala em política, ainda fala também nas eleições norte-americanas, que ainda tem um hype isso aí. Fala-se muito ainda um pouco da Black Friday, mas assim, está dividido, então aqui o pessoal manda muita coisa. Por exemplo, o Eric mandou aqui para a gente uma referência, inclusive, que saiu na CNN, ex-chefe de segurança espacial de Israel, diz que ETs existem e Trump sabe disso. Rapaz, o negócio. Olha, gente, o que eu estou passando aqui da audiência, se vocês quiserem comentar, beleza, mas também se não quiser, está tudo certo. Ele falou que o Trump quase comunicou para o mundo isso aí, mas alguém convenceu ele a não falar. A não falar, exatamente. Aí, pô, segurou a onda. Outra aqui que o pessoal está falando pra caramba, gente, está muito bravo. Com relação à Magazine Luiza, que a gente comentou ainda agora, que segundo o Cláudio, a Magazine Luiza foi da empresária Luiza Trajano, recentemente tentou lacrar, oferecendo vagas exclusivas para candidatos negros. E ela foi recentemente condenada por discriminação contra funcionário gay. Cara, pesado aqui o trânsito, a treta aqui. A sentença condenatória estipulou uma indenização de R$40 mil e foi aplicada pelo TRT de Santa Catarina. Enfim, a bagunça aqui, o bagulho é violento aqui, o negócio. Ficou feio, né? Enfim, mas vamos que vamos. A Érica, ela manda uma coisa muito engraçada aqui para a gente. Vocês sabiam que Buda passou sua infância na Hungria? E lá ele tocou o maior terror. Quebrava vidraça com bola, jogava pedra no passarinho. Era um verdadeiro pestinha. Em sua homenagem, a capital da Hungria chama-se Budapeste. Meu Deus. Meu Deus do céu. Enfim, mas a gente tem que ler, a gente lê tudo aqui. Que esse aqui que mandou a Raquel. A Raquel mandou o seguinte: o que você obtém ao atingir seus objetivos não é tão importante quanto o que você se torna ao atingir os seus objetivos. Pô, filosófico. Bacana. Essa foi legal, Raquel. Essa aqui também a gente separou, bem interessante, que também é Raquel, não sei se é a mesma, tá? Nosso sangue é 95% água. Nossos músculos são 75% água. 85% do nosso cérebro adivinhe, água. Somos basicamente melancias com ansiedade. Gente, olha, isso aqui é audiência. Até hoje a audiência até está legal, está fofa, não está muito revoltos. Tem uma muito engraçada também aqui, que mandaram para a gente, e não tinha como deixar passar, né? Pô, a Fernanda manda para a gente o seguinte: olha, gente, essa eu chequei, tá? Isso não é, parece engraçado, vai ser engraçado, parece piada, mas não é não. Praia de nudismo será reaberta no Rio de Janeiro com obrigação do uso de máscara. Ai, meu Deus do céu. Enfim, gente, a praia de Abricó, que inclusive eu conheço, é a única praia de nudismo do Rio de Janeiro e abrirá após 8 meses. Isso foi uma notícia agora, desse mês de dezembro, só para o pessoal não achar que é papo furado. E aí tem muita coisa, gente, tem muita coisa aqui que o pessoal vai mandando, vai falando. Tem uma outra aqui que eu separei, que eu não sei onde foi parar, se eu achar, você vai ficar muito legal aqui, que é engraçada também, mas, enfim, o pessoal, eu já falei essa brincadeira aí que o pessoal mandou para a gente, e saiu um agora recente, que é bem recente mesmo, se eu não me engano, de hoje, onde diz o seguinte: a Rossana, ela diz que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, teria apontado um considerável número de pontos fora dos padrões exigidos no Brasil após a inspeção feita na semana passada na fábrica da Sinovac, na China, que está produzindo a vacina Coronavac, de acordo com um site da revista Veja. Ela manda o link e lá está, né, o lead da matéria, é urgente. Anvisa declara Sinovac fora dos padrões. Butantan e Dória terão que se explicar. Bom,
Isso, aí é aquela história, tem gente que fala fake news, não sei o quê, blá, blá. Bom, tá lá, se é fake news ou não, eu não sei, mas, de fato, o link que ela mandou procede. E... deve ter um link, mas pelo que eu estou acompanhando aqui em São Paulo, eles prometeram enviar as comprovações que se a Anvisa aprova ou não aprova no dia 15, né? Então, teoricamente, eles ainda estão dentro do prazo do discurso deles, né? Se vai funcionar ou não sei. Verdade. Eu só fui conferir o link se batia, de fato, onde ela estava falando na fonte. E batia. Agora, se isso é fake ou não é, se isso enfim, é alguma coisa... né? O jornalismo hoje tá louco, né? Tá totalmente... Hora fala uma coisa, hora fala outra. Enfim, fechando, então, nosso momento audiência, gente. Vamos para aquele... nosso momento, né, onde a gente começa a tomar o caminho da roça, né, porque estamos estourando o tempo aqui, o programa bateu, estamos com 60 minutos, mas aquele nosso momento dica de livro, que a gente nunca avisa para o convidado que tem uma dica de livro. Aliás, eu mesmo esqueci desse momento, inclusive, mas vai aqui um que vier na minha cabeça aqui de boa. E nosso momento de dica de livro e as nossas considerações finais. Então, meu óculos está assim, está uma maravilha. Ele fica torto, fica na boa, mas enfim. André, por favor, você, né? Você que o convidado sempre fecha o M. Esqueci. Lógico, você, então, por favor, vamos às considerações finais de sua dica de livro. Caso queira dar uma dica também, se não quiser, está tudo certo. Eu abro sempre com a dica de livro. Essa é a dica de um professor meu de complementação pedagógica, foi interessantíssimo. Fomos Maus Alunos, do Gilberto Dimenstein. O segundo autor não me recorda, é um compilado de um diálogo dos dois. E o que é o mais importante ali, que foi essa sugestão de livro que veio para mim, eu acabei lendo posteriormente, que eu fazia o seguinte: até que ponto o aluno que a gente considera como ruim, ele de fato é ruim? Às vezes ele é um camarada que ele é bastante inteligente, ele só é mal aproveitado. E aí o Gilberto Dimenstein relata a história dele enquanto aluno, que ele era mal aproveitado. Quando encontrou um professor que soube aproveitar do talento dele, um cara que deslanchou. Falecido, não foi há muito tempo, o Dimenstein. Ano passado. Não era um jornalista interessante. Então, para a gente poder rever os nossos conceitos educacionais e conceitos, muitas das vezes, enquanto empresários, quanto tendo seus colaboradores, seus stakeholders, que às vezes o camarada é bom, mas ele está sendo mal aproveitado. E aí, agradecer ao Xará, é sempre bom ter André, ter a fortaleza do André. Hoje somos em maioria, né? Não sei se o André sabe, a palavra André vem do grego, que é aquele que é homem. Então, cara, estamos super bem. Rapaz, eu não entendi por que vem do grego aquele que é homem, mas tudo bem. Não, é a origem da palavra, etimológica do grego. Etimológica. Ótimo, beleza. Eu vou aproveitar, já que você está nessa pegada etimológica e tudo mais, eu vou aproveitar e falar duas coisas aqui rapidamente. O primeiro é que ficou muito papo ainda para a gente falar. A gente não combina nada com nenhum entrevistado, mas aqui no roteiro, enfim, tem muito assunto que a gente não falou, então eu vou deixar já o convite para você voltar, ô Sobral. Porque se eu falar André, o Carvalho já vai falar, mas eu estou aqui. Não, mas é para você voltar. Voltar não só uma vez, voltar várias vezes, que a gente tem muito papo, muita prosa boa. Então, fica o convite para você voltar. Fica aí para a galera que está nos assistindo, quem já nos conhece, né? Sejam sempre todos muito bem-vindos. E para quem está vendo o programa pela primeira vez, propomos análises e reflexões sempre com muito conteúdo e bom humor. E a minha dica de livro é uma dica que eu já dei aqui em outros programas, mas eu gosto muito desse livro, chama-se Previsivelmente Irracional, do Dan Ariely. É um livro muito legal, é um livro sensacional. Para começar, que eu sou fã do Dan Ariely, um israelense que passou 80% ou 90% do corpo queimado. Aí a história do cara é incrível, ele começou a ter umas sacações assim, em função, né, desse acidente. E como as situações do dia a dia influenciam as nossas decisões. Como é que você acha que não está sendo influenciado e está sendo? Aquela história do cheirinho da pipoca no cinema, né, que
te leva a comprar pipoca. Vários casos muito interessantes esse livro aborda, e com muita propriedade. Ele não aborda só no achismo, não. Ele, com estudos científicos, é um livro muito legal, tanto para quem é do meio, quanto para quem quer, né, se aprofundar um pouco mais no tema. É uma linguagem bem interessante, mas é uma pegada acadêmica. Ele tem sustentação, ele tem argumentos, sim, base científica. É muito legal mesmo. E agora, André Sobral, é contigo para fechar o M de hoje. Fica à vontade. Bom, de novo, obrigado pelo convite. Foi ótimo o papo. Ficou muita coisa para ser dita mesmo. Vocês vão falando, eu vou pensando nas coisas aqui, nesses longos 20 anos, mais de 20 anos de carreira aqui, e vendo o mercado, a evolução do mercado como um todo, seja o mercado de propaganda, seja o mercado de varejo. Então, acho que dá para abrir um outro programa para a gente contar de outras coisas, e me coloco aqui à disposição para a gente fazer uma pauta especial de alguma outra coisa aí. Bora. Vamos só me chamar, a gente se programa e coloca isso para valer aí. Bora. Eu preciso puxar, para dar uma dica de livro, eu preciso puxar a sardinha para o meu lado. Então, eu sou um amante do varejo, gosto de acompanhar e ver tudo que está acontecendo. Então, a minha dica é uma dica do livro da Alibaba, que chama Alibaba, uma estratégia de sucesso. Para quem não conhece a Alibaba, ela está chegando aqui no Brasil agora. É um grande marketplace. Para você ter uma ideia, eu estava comemorando que a Casas Bahia, o ano passado, na Black Friday, vendeu 1,1 bilhão. A Alibaba, ela tem uma data que é o Singles Day, que é o dia do solteiro, que os chineses criaram lá fora, porque é uma data que eles criaram na universidade para trocar presentes e tudo mais. E esse ano eles venderam 74 bilhões em um único dia. É uma data mundial, mas com foco especialmente lá na China, com 1 bilhão de habitantes e muita gente vendendo. Então, assim, é só para mostrar a diferença de tamanho desses grandes tubarões que tem espalhado aí. E o livro conta um pouco a história dessa trajetória, de como o cara começou, de como ele conectou as pessoas, de como ele conectou tecnologia, de como ele conectou dados e como ele transformou a empresa no que a empresa é hoje. Inclusive, daqui a pouco já vai virar uma empresa de capital aberto, porque eles tinham um problema por causa de China e tudo mais. Então, eles vão ser uma empresa muito mais aberta e a gente vai conseguir enxergar um pouco melhor se todos esses números são realmente reais e se tudo isso é de verdade, mas tudo tende a crer e o que a gente vê por aí é que eles são realmente uma estratégia de sucesso. Eles são basicamente os caras que mais fazem live e-commerce no Brasil, no mundo, na verdade. Eles são criadores, eles fazem um show. Então, a televisão que você vê na Globo, eles fazem lá em um dia, eles abrem um grande palco, tem shows, tem gente explicando produtos, influenciadores explicando, já dando link, QR Code para as pessoas comprar. É realmente incrível. Quem puder olhar um pouco a história do Dia do Solteiro e o que esses caras fazem lá fora é realmente impressionante. É algo magnífico, assim. E é isso. Então, me coloco à disposição e obrigado pelo papo e vamos nessa. Obrigado. Bom, mais um programaço, meu amigo André Carvalho. Muito obrigado aqui pela presença na bancada. Muito obrigado pela sua presença, André Sobral. Pô, convite não é convite carioca, não, tá? Até porque eu sou baiano, eu sempre falo isso. Então, assim, o carioca fala, passa lá em casa e não dá o endereço, né? Então, me liga e não dá o telefone. Vamos fazer de novo, sim, vamos fazer outro programa, a gente vai combinar, vamos marcar, enfim. Programaço. Muito obrigado para você do outro lado da telinha, muito obrigado à bancada, muito obrigado, André. E a gente se vê sempre de segunda a sexta-feira aqui no YouTube. Valeu, pessoal. Grande abraço. Tchau.